Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. Só que se o candidato estiver seguindo o método que nós já propomos em outra videoaula, a tendência será ele atribuir um nível difícil na fase de pré-leitura, sem problemas. Nesse caso, o que vai acontecer é que mais tarde, quando chegar o momento dele resolver mesmo a questão, ele vai perceber que, na verdade, a questão não era tão difícil quanto parecia. E com isso, poderá sacar o gabarito da questão quanto antes. E terá mais tempo para fazer o resto da prova. Inclusive a redação, a não ser, é claro, que ele já tenha feito a redação anteriormente. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022, texto 1. Projeto mural eletrônico desenvolvido pelo INT, semelhante a um totem, promete tornar a informação disponível para todos. A inclusão de pessoas com deficiência se constituiu um dos principais desafios e preocupações para a sociedade ao longo das últimas décadas. E o uso da tecnologia tem se revelado um aliado fundamental em muitas iniciativas voltadas para essa área. Exemplo disso é uma das criações recentes do Instituto Nacional de Tecnologias, INT, unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC. Ali, com o objetivo de que as diferenças entre pessoas não sejam sinônimos de obstáculos no acesso à informação ou na comunicação, engenheiros e tecnólogos vêm trabalhando no desenvolvimento do projeto Mural Eletrônico. O Mural Eletrônico nasceu da necessidade de promover a inclusão nas escolas. Com a interface multimídia e interativa, todos têm a possibilidade de acessar o mural eletrônico. Por meio do equipamento, podem ser disponibilizados vídeos com libras, leitura sonora de textos, que também estarão acessíveis em uma plataforma de braille dinâmico, ao lado do teclado. Texto 2, projeto Surdo News, desenvolvido na UFRJ, garante acesso de surdos à informação e contribui para a sua inclusão científica. Para não permitir que a falta de informação seja um fator para o isolamento e a inacessibilidade da comunidade surda, a jornalista e pesquisadora Roberta Saavedra Schiaffino criou o projeto Surdo News, montando os quebra-cabeças das notícias para o surdo. Trata-se de uma página no Facebook com notícias constantemente atualizadas e apresentadas por surdos em libras e veiculadas por meio de vídeos. A ideia surgiu quando Roberta, ela própria surda profunda, ainda cursava o mestrado. Para isso, ela procurou traçar um diagnóstico do conhecimento informal entre pessoas com surdez. Ela entrevistou 50 alunos surdos do ensino fundamental e viu que eles tinham dificuldade de ler, além de não captar a notícia falada. Isso é muito grave, pois 90% do saber de um indivíduo vem do conhecimento informal, adquirido em feiras científicas, conversas, cinema, teatro, incluindo a mídia, por todas suas possibilidades disseminadoras. Explica a pesquisadora. Prezamos pelo conteúdo científico em nossas pautas. Contudo, independentemente disso, nosso principal trabalho é, além de informar e atualizar, fazer com que os textos
não sejam empobrecidos no processo de tradução, e sim acessíveis. Considerando-se o tema tecnologias e acessibilidade, os textos 1 e 2 aproximam-se porque apresentam projetos que a. Garantem a igualdade entre as pessoas. B. Foram criados por uma pesquisadora surda. C. Tiveram origem em um curso de pós-graduação. D. Estão circunscritos ao espaço institucional da escola. E. Tem como objetivo a disseminação do conhecimento. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: o que se pode dizer sobre os dois projetos apresentados nos textos 1 e 2? É claro que essa pergunta está em outras palavras no enunciado. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o enunciado e perceber que a pergunta é essa mesma. Então vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura. A fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí o candidato chega nessa questão, lê os dois textos naturalmente, até chegar na pergunta do enunciado e nas 5 alternativas. Será que é possível se eliminar com segurança qualquer uma dessas alternativas depois da primeira leitura? Muito arriscado, todo mundo concorda? Porque todas essas alternativas são suspeitas. Essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então, o ideal é, por enquanto, pelo menos, atribuir um nível difícil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto 1. Um texto que fala do projeto Mural Eletrônico, que visa impedir que a diferença entre pessoas seja motivo para interdição no acesso ao conhecimento. Trata-se de um equipamento que disponibiliza, através de Libras e Braille, informações através de vídeos para as pessoas numa escola. Então é correto se afirmar sobre esse texto a alternativa é? Sim, sem dúvida. A começar pelo título, que garante que esse objetivo existe. Além do mais, o projeto Mural Eletrônico tem como objetivo disseminar o conhecimento, mais precisamente tornando o conhecimento acessível a todos, deficientes ou não, no ambiente escolar. Agora resta saber se podemos afirmar isso também em relação ao projeto do texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa para reler. Será que esse projeto Surdo News tem como objetivo disseminar o conhecimento? Sim, sem dúvida. Mais uma vez, o próprio título já garante que sim. O projeto tem como objetivo disseminar o conhecimento, mais precisamente entre os surdos. Então, essa alternativa E se aplica aos dois projetos, sendo, portanto, o gabarito da questão. Agora vamos entender o que está incorreto nas outras alternativas. A alternativa A comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que as outras 3 alternativas estão incorretas porque não funcionam como resposta à pergunta do enunciado, sendo que as alternativas B e C não funcionam como resposta porque a pergunta do enunciado precisa ser respondida de acordo com os dois textos. Só que essas 2 alternativas cometem o erro da extrapolação no texto 1, enquanto que a alternativa D comete o erro da extrapolação no texto 2. A alternativa A é a única que comete o erro da extrapolação nos 2 textos ao mesmo tempo. Entendam uma coisa, o que mata essa alternativa é o verbo garantir. Dizer que os 2 projetos garantem a igualdade das pessoas significa dizer
que a partir do momento em que os dois projetos são executados, as pessoas são iguais e pronto. Será verdade isso? Claro que não. Tudo bem que esses dois projetos são para promover a igualdade das pessoas, mas garantir a igualdade aí é outra coisa. Agora vejam o texto 1 e a alternativa B. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Vejam que em momento nenhum o texto menciona que esse projeto tenha sido criado por uma pesquisadora surda. Essa afirmativa só é aplicável ao texto 2. Por isso, não responde corretamente à pergunta do enunciado. O mesmo se pode dizer da alternativa C. Em momento nenhum se diz que o projeto mural eletrônico teve origem num curso de pós-graduação. Então essa afirmativa não se aplica ao texto 1, só se aplica ao texto 2. Portanto, não responde à pergunta do enunciado. Agora vejam o texto 2 e a alternativa D. O projeto mural eletrônico, sim, envolve o espaço institucional da escola, mas o projeto Surdo News, não. Trata-se de um projeto que está numa página do Facebook, mas não está circunscrito no espaço institucional de uma escola. O máximo que podemos dizer é que existe a possibilidade de os alunos acessarem esse projeto, mas não que ele envolve o espaço da escola. Assim sendo, a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nessa questão fica complicado se sacar o gabarito na fase de pré-leitura, já que é uma fase em que o candidato ainda não pode fazer uma leitura muito atenta dos textos. Afinal de contas, trata-se de apenas uma das questões que ele tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, aos poucos o candidato vai poder sacar o gabarito dessa questão o quanto antes. Com isso, a questão que foi avaliada antes como de nível difícil acaba se tornando fácil. E o candidato vai poder sacar o gabarito com facilidade, de modo que restará bem mais tempo para se resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.